Jerusalém e o seu lugar na história. No programa Perspectiva Bíblica de hoje, eu quero conversar com você sobre a importância de Jerusalém como referência na história da humanidade. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu cuidar de ti como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas tu não quiseste. 35 anos depois, na mesma geração, vieram os romanos e destruíram completamente Jerusalém. Na visão de Joséfos, historiador dos judeus, era como se a cidade nunca tivesse existido. Era a segunda vez que a cidade era completamente destruída. Mas, como diz a própria profecia lá do livro de Daniel, os muros e a cidade seriam reconstruídos, mas em tempos difíceis, em tempos angustiosos. Passado cerca de 2.300 anos da profecia de Ezequiel, Israel volta para a Palestina e Jerusalém começa a ter lugar especial na história. Nos últimos 2 anos, Jerusalém ganha notoriedade na mídia internacional. Primeiro, a atitude de Donald Trump de mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. O Estado de Israel já havia declarado Jerusalém capital do Estado. E, consequentemente, isto ganhou relevância devido ao grande conflito que sempre envolve as decisões relacionadas com a cidade de Jerusalém. Essa semana fomos movidos pela visita presidencial à cidade de Jerusalém. E o Brasil todo tomou conhecimento de algumas atitudes que aconteceram ali, porque isso aconteceu de forma ampla e a cobertura da mídia internacional fez com que Jerusalém se tornasse ponto focal na mídia e no noticiário. Mas qual é o lugar de Jerusalém na história? Qual é o lugar de Jerusalém na profecia? O que essa história tem a ver comigo? O que é que isso sinaliza para as pessoas? Na Bíblia a gente aprende desde o começo: Jerusalém é a cidade da paz, desde a época do rei Melquisedeque. Depois ela fica na mão dos jebuseus, Davi conquista e transforma Jerusalém na capital do Império Judaico. Depois disso a destruição veio, destruíram a cidade, primeiro Nabucodonosor, o povo foi levado para o cativeiro, e depois vieram os romanos e dominaram completamente Jerusalém até que a destruíram pela segunda vez. Mas dos pontos referentes da história, nós devemos nos lembrar de algumas coisas objetivas e algumas informações objetivas que a palavra de Deus nos dá ou que a profecia nos dá. A primeira delas é que Jerusalém seria destruída, mas diferente de outras cidades da antiguidade, ela seria reconstruída. Ela seria reconstruída porque ela é um referencial histórico, ela é um referencial profético. Em segundo lugar, a reconstrução de Jerusalém não aconteceria de modo nenhum em tempos pacíficos. A construção de Jerusalém seria sempre, será passo a passo, sempre uma história de guerras e de conflitos até os dias finais da humanidade. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Jerusalém é referência profética. E o mapa deixado por Ezequiel, hoje com quase 2.300 anos, incluindo a era cristã, mostra que a profecia bíblica se cumpriu. Como há de se cumprir todas as profecias sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, sobre a terra, sobre o homem, sobre a vida da humanidade? Mas nesse aspecto Jerusalém se destaca, porque a Bíblia nos mostra que Jerusalém ela é uma referência histórica do que o Deus eterno, não Deus simplesmente o Deus dos judeus, o Deus criador dos céus e da terra. Ela é uma referência histórica do que Deus disse que faria e fez, destruiu a cidade e destruiu. Por isso nós temos o muro das lamentações, Jeremias, as lamentações, tudo isso que envolve a destruição na primeira vez e depois a grande diáspora que foi a segunda destruição. Ela é referência na história da profecia, daquilo que Deus fala e faz. A Bíblia diz que um dia ali se juntarão todas as nações da terra. Hoje passam por Jerusalém pessoas de todas as nações da terra para visitar o local onde Jesus foi crucificado, o túmulo, para visitar a cidade onde o Messias morreu, onde o Messias entregou a sua vida. Mas a Bíblia também nos afirma
que ali um dia todas as nações da terra se encontrarão para guerrear, se encontrarão para que Deus, o Deus do céu, não simplesmente o Deus dos judeus, o Deus Criador, venha a exercer sobre a humanidade o seu juízo. A história vai caminhando para o seu final e Jerusalém é ponto de referência, é ponto de acontecimento. Todas as vezes que acontece um acontecimento em Jerusalém, é interessante que você possa verificar o que está acontecendo em Jerusalém e o que foi anunciado na Bíblia. Mas a Bíblia diz também que Jerusalém será ponto final para as nações. Para ali se voltarão as nações para adorar, mas não somente para adorar, porque algo relacionado com o final da humanidade também tem a ver com Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde Deus, o Deus de Israel, o Deus eterno, disse que coloca os seus pés e faz descansar os seus pés. Por isso ela é referência na história e é referência na Bíblia. É muito interessante você pensar sobre isso e ver na profecia o que está acontecendo com Jerusalém, e você vai observar que a profecia bíblica está se cumprindo. Ora, Jerusalém é um referencial profético. No passado, para que a gente saiba que a profecia se cumpre. No presente, para que a gente saiba que a profecia está se cumprindo. E no futuro, para que nós possamos observar os sinais dos tempos. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com mais uma perspectiva bíblica.